Finalmente começou a terceira temporada de The White Lotus, uma série incrível lá da Max, que como eu falei no meu último vídeo aqui, inclusive se você não viu esse vídeo, é um vídeo introdutório aqui no canal sobre essa série maravilhosa que eu pretendo falar aqui, fazer cobertura semanalmente no canal. Eu tinha dito que muitos brasileiros não assistiram a essa série, e é uma série incrível lá da Max, uma das séries talvez mais premiadas do catálogo deles, então vale muito a pena você assistir. E agora, finalmente, né, chegamos na terceira temporada. Teve um espaço bem grande entre a segunda e a terceira temporada. A segunda foi lançada em 2022 e agora, finalmente, temos essa terceira. Lembrando que é uma série antológica, então, mesmo que você não tenha visto as duas primeiras temporadas, você pode começar por essa terceira, porque justamente cada temporada fala sobre histórias diferentes. Claro, tem algumas conexõezinhas, inclusive teve duas conexões aqui muito legais nesse episódio mais específico que eu vou falar aqui, mas enfim, você, caso não tenha visto, pode começar. E esse vídeo aqui é para analisar esse primeiro episódio que foi lançado agora no domingo lá na Max. Vai ser uma série de domingo da Max, a série que vai fazer muitas pessoas no final do domingo parar para assistir. Mas antes de fazer a minha análise, de falar tudo que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei, se inscreva aqui no meu canal se não é inscrito, deixa o like que me ajuda bastante e comente se você conhecia o White Lotus, se você tá assistindo, se você tá gostando, vamos conversar aqui embaixo. Lembrando que esse vídeo aqui tem spoilers sobre esse episódio, é um episódio que eu achei muito interessante. Ele é um pouco diferente do que foram as duas primeiras temporadas, os dois primeiros episódios dessas temporadas. Enfim, vamos falar tudo aqui. O episódio se chama Mesmos Espíritos, Novas Formas. É uma temporada que se passa na Tailândia e vão abordar muito a espiritualidade, a religião e como o povo ocidental tem a relação com a religião oriental. E como de costume, em White Lotus, o episódio começa com o grande mistério que vai percorrer aí durante toda a temporada, que é uma morte, ou mais mortes, né? Porque, pelo que eu vi aí, pode ser que haja mais corpos nessa temporada. Bom, o episódio começa com o Zion tentando meditar. O Zion é o filho da Belinda, que é a massagista lá do hotel da primeira temporada. Ela teve um arco muito ligado com a Tânia que era aquela mulher desequilibrada, com muitos problemas emocionais, acaba encontrando refúgio na Belinda, que se tornou essa espécie de ombro amiga, de guru, né? Os conselhos da Belinda eram muito importantes para a Tânia, só que em um determinado momento a Tânia acaba encontrando ali um cara durante a viagem e esquecendo completamente a Belinda, principalmente após ter feito uma oferta de trabalho com a Belinda, e a Belinda ficou super ali na expectativa, e isso não aconteceu. A temporada termina com a Tânia deixando um dinheiro para ela e indo embora. Então essa personagem, ela não retorna para a segunda temporada, mas nessa terceira ela está de volta, e agora com o seu filho. E eu achei muito interessante porque lá na primeira temporada ela falava muito com uma pessoa pelo telefone, e essa pessoa era o filho dela, e agora finalmente a gente vê ele aqui logo no começo da temporada. Então ele tá tentando ali meditar com a sua guia de meditação e tal, tá tentando relaxar. Logo de cara a gente vê algumas partes ali do resort, né, que eles estão ficando, que é muito bonita, sério. A Tailândia eu já imaginava que seria muito bonita, mas ali é realmente impressionante todas as partes que foram mostradas. Aí tem um contato maior com os animais. Talvez os animais sejam mais presentes nessa temporada, porque a gente viu vários macacos ali e tal. E aí, quando ele tá tentando meditar, começa um tiroteio, né? Na verdade, começa com alguns barulhos, ele vai sentindo, e aí, quando ele descobre que é um tiroteio, tudo fica muito extremo ali. Ele tenta fugir ali pela água, encontrar sua mãe, afinal sua mãe estava perto ali de onde estava acontecendo esse tiroteio. É então que ele dá de cara com uma estátua do Buda. Ele começa a orar ali e pedir para que o Buda salve a sua mãe. Ele até fala, por favor, em nome de Jesus. Como eu falei, é uma visão ocidental, né, da religião deles. Então quando ele vê que o Buda não tá fazendo nenhum milagre ali, ele começa a ficar bravo, a xingar. E eu acho que isso vai ser muito frequente aí nessa temporada, em como as pessoas de fora acabam até desrespeitando, né, a religião, o budismo e tudo mais. O White Lotus pega nessa ferida. Eu acho que cada temporada em um país eles vão explorar a cultura do país, em como as pessoas de fora, principalmente as pessoas dos Estados Unidos, enxergam, né, de uma forma até estereotipada, o país que eles estão visitando. Então, no meio do tiroteio, o Zion, que é esse garoto que a gente vai conhecer provavelmente melhor
no segundo episódio, afinal ele só aparece aqui no comecinho, ele acaba dando de cara com um corpo. E é meio parecido com o que foi a temporada lá na Itália, né, segunda no caso, que a personagem acaba dando de cara ali com um corpo na praia. Aqui é a mesma coisa, tem um corpo na água. Essa temporada começou um pouco mais ousada, eu senti que as tensões estão maiores logo de cara, né? Nas duas primeiras, os primeiros episódios começam mais devagar, sem tantos conflitos, mas aqui já parece que eles estão com muita emoção ali, a flor da pele. Então eu senti essa descoberta aí da morte um pouco mais dramática, né? Até mais emocionante, afinal, tem um tiroteio ali e a gente só vai descobrir, claro, o que vai acontecer lá no final da temporada. E aí, passada essa cena, a gente tem a abertura, que é uma abertura muito bonita, com umas imagens muito bonitas. O pôster também dessa temporada tá bem bonito, talvez o mais bonito de todos até agora. Mas eu preciso falar que eles mudaram a musiquinha. Sério, a trilha sonora era muito marcante das duas primeiras temporadas e agora não temos mais aquela mesma música. É uma música legal, mas claro, a outra era fantástica. Agora é uma música que tem um pouco mais a ver com a Tailândia. Na verdade, toda a trilha que vai sendo tocada aí ao longo do episódio tem muito a ver com a Tailândia. Até com barulhos de animais, ali, de macacos, mas eu senti falta da trilha sonora original. Então a gente vai para as cenas dos futuros hóspedes do resort lá no barco. É uma tradição de White Lotus mostrar os hóspedes chegando no hotel e os funcionários ali recebendo eles com aceno de mão. Então, dentre esses hóspedes, a gente tem 3 grupos e uma pessoa avulsa. E eu vou falar aqui separadamente sobre esses grupos e quem são essas pessoas. Bom, lá no barco a gente conhece a família Ratcliffe. Então temos o pai, que é o Timothy, a mãe, Victoria, o filho mais velho, que é o Saxon, a do meio, que é a Piper, e o caçula, que é o Lachlan. Eles são uma família ali aparentemente rica e eu senti que esse episódio explorou bastante as complexidades desses personagens separados. O patriarca é esse cara homem de negócio, que tá sempre fazendo negócios e tal, tá sempre ali mexendo no celular, embora essa viagem, eles estão meio que proibidos de usar o celular. A mensagem que o hotel quer passar é de um detox ali, onde eles vão para relaxar e não ter contato com o mundo externo e ficar de fora do celular. Claro que ele não consegue, então ele sai ali para os lugares para poder falar no celular. Ele acaba recebendo ligações que vão ser muito importantes, acredito eu, para o restante dessa temporada, que é um cara do jornal The Wall Street que estava fazendo uma matéria sobre um colega de trabalho dele e quer saber se ele esteve envolvido ali com esse cara no trabalho e tal, né? Ele, enfim, aparentemente está fazendo uma investigação e o Timothy, em um determinado momento do episódio, atende essa ligação e fala que sim, que trabalhou com esse cara e tal. E ele começa ali a ficar desconfiado que tem algo errado. E se você viu o trailer, você sabe que ele acaba se metendo aí em um grande escândalo e que provavelmente vai afetar bastante a estadia dele ali no hotel. Bom, além dele, temos a sua esposa, que é a Victoria. Não sabemos tanto sobre ela nesse episódio, apenas que ela é essa mulher ali que usa muitos remédios, ela tá sempre parecendo ali meio drogada. Ela dá desculpa que é o jet lag, né? Que ela ficou muito tempo acordada e tal, e aí por isso ela dorme em alguns momentos ali do episódio, mas dá a entender que ela usa muitos remédios e que é essa mulher ali muito passiva com tudo que tá acontecendo, muito submissa até, mas enfim, tô curioso para ver essa personagem, o que vai acontecer com ela aí durante a temporada. E aí depois temos os seus filhos, e aqui é um arco que pode ser muito interessante, que tem a ver com incesto, tá, gente? É muito doido. Eu vi até um post no Twitter falando que se não tem uma cena sobre incesto numa série da HBO, não é uma série da HBO. Eu achei isso muito engraçado e é muito real. Bom, o filho mais velho é o Saxon, é um cara bem desagradável, parece, bem fútil mesmo, e que tem uma relação muito esquisita com os seus irmãos. No primeiro momento ali do barco, ele acaba arrumando confusão com o Rick, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas o Rick tava ali fumando, e o Timothy não gostou, e o filho dele, o Saxon, vai lá tirar satisfação. Começa meio com uma confusão ali, já antes mesmo deles pisarem em terra firme. E aí depois a gente vai ver mais sobre o Saxon, a Piper e o Lachlan. Basicamente, a Piper e o Saxon ficam disputando
a atenção do caçula, tentando puxar ele ali para os lugares que eles vão. A Piper foi até a viagem da Tailândia porque ela está fazendo um mestrado sobre o budismo e com isso vai entrevistar um monge ali de um templo. E para ir até lá, ela acaba chamando o irmão mais novo para acompanhá-la, enquanto o Saxon fala: não, cara, a gente tinha que ficar na piscina, eu e você e tal. Só essa conversa desses três já passou uma energia ali meio esquisita, que há algo que a gente não sabe ainda. E o Lachlan é um garoto que parece ser mais doce, mais tranquilo, que tenta agradar todo mundo. Então ele vai até esse templo com a Piper e depois ele encontra o Saxon mais pra frente. Mas já nesse templo, a gente tem um outro arco que vai ser desenvolvido, que é o fato da Piper não querer entrar, né, no templo para conversar com esse monge. Ela tá meio que com um certo bloqueio ali. E o pai dela já deixou muito claro que eles foram fazer aquela viagem naquele lugar específico justamente para ela concluir esse mestrado dela. Então há uma certa pressão ali para que ela faça, né, o que ela precisa fazer, só que ela não tá conseguindo, pelo menos até o momento. E lá na cena da piscina, quando o Lachlan encontra o Saxon tá ali tentando conversar com as mulheres que estavam no barco, que eu vou falar delas também mais pra frente, mas ele não consegue ali chamar a atenção de nenhuma delas. Ele até fala pro irmão mais novo: olha, você tem que atirar para todos os lados, porque, enfim, você tem que ser um garanhão. Ele fica tentando ensinar o irmão ali como agir. Depois a gente tem uma cena ali do jantar deles, onde o Lachlan fala que ele tá em dúvida sobre o futuro dele, que ele vai usar as férias para poder pensar nisso e tal. E aí o pai fala: não, você passou em uma faculdade e é essa faculdade que você vai fazer. Meio que obrigando, né, o garoto a seguir o que ele quer que siga. Mas já dá pra ver que esse vai ser um conflito que vai ser explorado aí no decorrer da temporada. E aí acontece uma coisa entre esses dois irmãos que eu vou falar no final desse vídeo, mais pra frente, que é o final aí do episódio, né? E que é muito, sério, bizarro, mas é muito White Lotus também, enfim. Vou falar agora dos outros personagens dessa história. Então a gente tem um casal também na viagem, que é a Chelsea e o Rick. O Rick é um cara que aparentemente tem muito dinheiro e tal, e a Chelsea é a esposa dele, é uma mulher meio avoada, assim, e é a Amy, né, de Sex Education. E, sério, parece que é a mesma personagem, parece que a Amy saiu ali, envelheceu e tá casada com o Rick. Basicamente, o Rick foi até essa viagem para fazer negócios. Ele pergunta pra Mook, que é uma funcionária interpretada pela Lisa, que eu vou falar um pouco mais pra frente também, se o marido da chefe, né, da dona ali do hotel, que é a senhora Hollinger, ele pergunta se o marido dela está, e quando ele descobre que esse marido não está, que ele está em Bangkok, ele fica muito bravo, o que dá a entender que ele esperava encontrar esse homem para aparentemente fazer negócios. Então ele fica muito frustrado e isso altera todo o seu humor durante todo aquele dia no episódio, né? Ele acaba tratando muito mal a Chelsea que tá tentando ali alegrar ele, fazer ele se sentir melhor e tal, e acaba não conseguindo e tomando várias patadas. Até que temos uma cena dela no bar, onde ela encontra uma modelo, e elas têm muita coisa em comum. O marido delas tratam elas muito mal e elas meio que estão cansadas ali de passar por isso. E aí que a gente descobre que temos mais um outro personagem das temporadas anteriores, que é o Greg, o marido da Tânia. Pois é, ele está nas 3 temporadas agora. O Greg acaba conhecendo a Tânia lá no White Lotus do Havaí, e na segunda temporada, lá na Sicília, eles se casam, até que acontece algo com a Tânia, que eu não vou falar aqui porque pode ser spoiler para quem não viu a segunda temporada. E agora ele retorna, né, para essa terceira casado com essa modelo. Eles vivem ali na montanha, perto do hotel, e eles vão até o hotel para poder jantar. É então que essa modelo acaba conhecendo a Amy e elas podem ter ali o arco juntas. Eu tô bem curioso para ver como é que vai ser e também como esse personagem vai entrar nessa história. E aí agora falando das 3 amigas, que é a Laurie, a Kate e a Jacelyn. Elas são 3 amigas ali mais maduras que decidem fazer uma viagem juntas para poder se reconectarem ali, enfim, ter uma viagem de amigas mesmo. Uma delas, que é a Jacelyn, é muito famosa, se eu não me engano ela é atriz, e ela tem uma vida ali bem sucedida e tal. E aparentemente as outras tem uma vida um pouco mais modesta, principalmente a Laurie. E a gente vai ver isso numa conversa que elas estão tendo ali sobre casamento, sobre filhos e sobre o estilo de vida delas. E aí a gente vê como a Laurie tá se sentindo muito inferior às outras. É um momento, inclusive, que ela decide se afastar ali, ela vai pro quarto, enxerga as amigas conversando e chora. Eu também tô bem curioso sobre esse arco, acho que eles vão explorar muito bem essa amizade entre elas, em como
cada uma tem uma questão com a outra. É o típico de pessoas que são amigas, mas que têm muitas questões e preferem não falar, sabe? Mas quando elas passam muito tempo juntas, isso vem à tona. Eu acho que é basicamente isso, e eu tô bem curioso pra ver como que isso vai ser desenvolvido. Bom, e aí a pessoa avulsa que eu falei, que é a Belinda, é essa personagem que eu já mencionei, que era uma massagista no The White Lotus do Havaí, e agora ela retorna, né, para essa temporada. Pelo que eu entendi, a Belinda tá ali para aprender técnicas sobre massagem e tudo mais, enfim, aprender muito com o hotel. A gente não sabe tanta coisa sobre ela ainda nesse episódio, como que ela se virou aí ao longo dessas temporadas, mas eu acredito que isso vai ser explorado futuramente, e aí ela tá na expectativa de o seu filho chegar também, tanto que reservaram um quarto para ela com 2 camas, mas basicamente ela tá ali sozinha, tanto que ela fica até feliz quando ela vê um casal de pessoas negras perto dela, ela até fala com o filho, olha, além de mim tem outras pessoas negras e isso me deixou mais feliz, mais à vontade e tudo mais. Bom, e agora falando dos funcionários, que também são personagens muito importantes para White Lotus, tem a senhora Hollinger, como eu falei, que é a dona ali do hotel. Dessa vez, talvez, o gerente não tenha tanto espaço quanto nas temporadas anteriores, mas, enfim, dá pra ver que essa mulher ela tem um passado ali bem interessante. Ela já foi atriz, por exemplo, ela é bem famosa, pelo que parece, ali na Tailândia, e ela é uma mulher que parece que esconde ali muitas coisas. Eu acho que também vai ser uma personagem bem interessante para essa temporada. Além dela, tem o Fabian, que é o gerente do hotel, e ele apareceu bem pouco ali, é um cara que ele é mais tranquilo, eu acho que não vai ser tão focado nele, né, quanto foram nas temporadas anteriores. E aí tem a Mu, que é a funcionária interpretada pela Lisa, que é uma cantora aí do Blackpink, super famosa e tal. E, enfim, não dá pra saber tanta coisa sobre ela também. Tem um outro personagem ali que tá bem interessado nela, e eu acho que com certeza vai ser mais explorado nos outros episódios, enfim, o que ela faz, além de trabalhar no White Lotus, qual vai ser a relação dela com os outros hóspedes e tudo mais. Eu acho que essa personagem vai crescer bastante na história. E, bom, chegando lá no fim do episódio, o Saxon e o Lachlan estão no mesmo quarto, eles vão dormir juntos. Inclusive, isso foi um debate no começo do episódio, porque o Saxon queria que seu irmão fosse dormir com ele e não que fosse dormir com a sua irmã. Ele até fala que não é natural ali os 2 irmãos dormirem juntos, porque é meio esquisito. Enfim, convence o irmão mais novo a dormir lá no quarto com ele. Então que ele começa a perguntar várias coisas sobre mulheres pra ele e tal, e pergunta qual que é o estilo de pornô que ele mais gosta. É então que ele abre ali um pornô e decide se masturbar no banheiro. Mas antes, né, ele fica ali pelado na frente do irmão, e aí a gente tem essa cena aí tão esquisita que é uma incitação a o que pode ser um incesto entre eles dois. Esse tipo de narrativa é muito ousada, que a gente não está acostumado a ver em várias produções, mas na HBO e Max a gente vê isso sim, porque a gente já viu em Game of Thrones, em Casa do Dragão e tudo mais. Então, aqui também eu acredito que vai ser explorado esse caso incestuoso, que é um assunto que gera muito debate, claro, é um assunto bem delicado mesmo, mas que pra trama eu acho que pode funcionar muito. Eu acho que pra essa história, essa bizarrice assim, vai ser muito interessante de assistir. Eu tô bem curioso pra ver como que isso vai ser explorado. É um momento que chega até a ser cômico, sério. O final ali você fica tão incrédulo com aquilo que tá acontecendo que chega até a ser engraçado. Mas enfim, quero saber de vocês o que vocês acharam sobre tudo isso. No geral, eu gostei muito desse episódio. Eu acho que é um episódio, claro, muito introdutório, mas que já dá pra entender o tom que vai ser a temporada. Tá tudo muito bonito ali, a fotografia tá muito bonito, as paisagens, é tudo realmente muito bonito, né, o que The White Lotus faz. A trilha tá bem legal, os personagens eu acho que foram bem construídos aí nesse episódio. Os atores também, eu acho que eles escolheram um casting muito bom. Enfim, eu acho que pode ser uma ótima temporada. Claro que ainda tá muito no começo, mas tô bem curioso pra ver como é que vai ser. E quero muito saber de vocês o que vocês acharam sobre tudo isso. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Eu pretendo fazer análises toda segunda-feira sobre os episódios, né, que forem lançados, mas eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da audiência de vocês. Quanto mais pessoas assistirem e engajarem, falarem que estão gostando, eu vou continuar fazendo esses vídeos. E para eu continuar a fazer esses vídeos, eu preciso muito do engajamento de vocês. Então, por favor, engajem, comentem, curtem, que vai me ajudar bastante. Domingo que vem tem um novo episódio e eu trago aqui análises de tudo que eu achei. É isso, até a próxima. Tchau!